próximo filósofo é o Xenófanes. Xenófanes era da cidade de Colofon, nasceu em 570 e morreu em 528 a.C. O Xenófanes, ele é o criador da Teodiceia. Teodiceia é uma disciplina filosófica que trata exclusivamente sobre o ser de Deus. A principal contribuição do Xenófanes é a crítica que ele faz ao antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? Antropos é homem, morfé em grego é forma. É você imaginar os deuses como se eles fossem humanos, né? Ou colocar atributos humanos para caracterizar os deuses, né? E toda a mitologia faz isso. Não tem como fugir disso, né? Depois eu vou dizer a vocês, na crítica que eu faço a Xenófanes, ele tem razão num ponto, mas ele falha em outro ponto. Porque para falar de mistérios religiosos, sobretudo da pessoa de Deus, né? Pessoa assim em termos, né? Mas para falar do ser de Deus, o homem não tem muito recurso não, a não ser apelar para as metáforas, apelar para os atributos humanos. Mas ele faz isso, o Xenófanes. Ele vai ser o primeiro filósofo a propor uma censura às artes, uma censura aos poetas. Ele vai culpar os poetas de dar algumas tintas errôneas, injustas aos deuses, certo? Então ele diz, então o antropomorfismo é atribuir aos deuses formas, ações e paixões que são próprias dos homens. Por exemplo, ciúme, medo, ou coragem, ou violência, ou desejos sexuais, por exemplo. O Zeus, né, que era o deus da justiça, o Zeus é extremamente infiel enquanto esposo. Ele não podia nunca ver uma mulher bonita, uma ninfa bonita, um animal bonito, ou um jovem bonito, que ele se apaixonava e raptava para ele, né? E ninguém resistia às cantadas que ele dava. E tinha uma esposa ciumenta. E, na verdade, quem se envolvia com ele passava a ser uma vítima, porque a esposa não gostava, né? Ele sofria perseguição. Ela não conseguia castigar os Zeus, né, mas castigava aqueles por quem os Zeus se encantavam. Então, isso são atribuições humanas. Ciúme é um sentimento humano. Por que vai colocar esse sentimento aos deuses, né? Então, mas isso é antropomorfismo, certo? Então ele diz assim, mas os mortais acham que os deuses nascem, que têm roupas, vozes e vultos como eles. Homero e Hesíodo atribuem aos deuses tudo que é desonra e vergonha para os homens: roubar, cometer adultério, enganar-se mutuamente. Aqui ele está endereçando a crítica a dois poetas, os dois maiores poetas, na verdade, que constroem para a gente a mitologia: o Homero e o Hesíodo. O Hesíodo escreve um livro chamado Teogonia, onde ele vai falar do nascimento dos deuses e do nascimento do mundo e do nascimento dos homens. Então é um livro, por exemplo, de Gênesis, dos deuses do mundo e dos homens. E quando ele diz aqui que os deuses podem roubar, pensem, por exemplo, no Hermes. O Hermes era uma espécie de mensageiro de Zeus, era filho de Zeus. E é padroeiro dos ladrões, dos jornalistas, e é padroeiro também dos comerciantes. Profissões que são dadas, às vezes, ao roubo para conseguir o lucro, ou então à mentira, ou então ao exagero da verdade para conseguir, né, leitores. É o caso dos jornalistas, né? E
príncipe também dos ladrões. E só para ter uma ideia, o Hermes era irmão de Apolo. Assim que ele nasce, a primeira ação dele foi roubar um rebanho inteiro do Apolo. E Zeus tinha um amor muito grande por esse filho dele, porque ele era esperto e resolvia todas as questões que Zeus precisava de alguém para resolver. Né? E sempre na astúcia. Então, olhando assim para a questão de justiça, são ações ruins, mas que se atribui aqui. Né? Na verdade, o Hermes seria uma espécie de golpista. Então, é um adjetivo muito ruim, né, para um Deus que é coisa humana, certo? Cometer adultério, como é o caso, por exemplo, dos Zeus, né, que é um exímio pulador de cercas, vamos colocar assim. Né? Então, Proteu, né? Proteu é aquele que muda de forma. Ninguém sabe a forma dele original. Ele assume a forma de uma outra pessoa para enganar. Então, Deus que engana não seria um Deus para os Xenófanes. Né? Então, é mais ou menos isso. E, claro, quem narra esse tipo de coisa são os poetas. Então, os poetas precisavam ser censurados. Né? Não serviriam para a educação do cidadão. Então, Xenófanes desautoriza os poetas como portadores de verdade, ao apresentar os deuses desta forma, como seres humanos, que eles não são. A mesma crítica vai encontrar um grande adepto em Platão. Lá no livro da República de Platão, tem críticas lá aos poetas. Né? Logo lá no livro 2 da República, o Sócrates está dizendo lá para o Glauco e para o Adimanto, no diálogo, que os homens não atingem a justiça, não sabem bem do que é a justiça, porque eles são influenciados pelos poetas que apresentam os deuses, ora injustos, ora magnânimos, ou ora, enfim, tentando promover uma justiça, mas isso não é o tempo todo. Tá? Então, quando este literalmente prega censura sobre a poesia, o Platão ele continua com a censura aos poetas, ele faz a expulsão dos poetas da República. Os poetas não seriam adequados para a educação do cidadão. Agora, por que censurar a poesia? Por que censurar as artes? A poesia e as artes sempre foram vítimas de censura. E aí, então, o problema é colocado, o problema moral, nas narrações poéticas em relação à formação do homem. Você não pode conseguir virtude de ninguém narrando mentiras. A mentira não formaria ninguém. Esse problema vai até o Kant. O Kant vai dizer que a gente não tem direito de mentir de forma alguma, nem por amor à humanidade. Então, são assim, barreiras, né, que a filosofia coloca a essas narrativas que a gente tem. Certo? Bom, aqui tem algumas considerações, né, racionais sobre a divindade. Né? E o que isso tem a ver com a saúde? Né, no caso do Xenófanes. O Xenófanes tinha razão? Ele poderia falar assim dos poetas? É verdade que quando a gente faz mitologia, a gente está colocando atributos humanos aos deuses? A gente está atribuindo a eles coisas que são nossas, características nossas? É verdade. Um exemplo. Quando a gente fala assim, pegando aí a questão religiosa atual, o cristianismo, várias canções ou vários sermões, a gente trata, por exemplo, a Bíblia, a palavra de Deus. Olha, palavra só o ser humano tem. Deus não tem palavra. Casa de Deus, a igreja. Não, Deus não tem corpo, portanto não precisa de casa. Né? Então Deus não teria necessidade de uma casa.
olhos de Deus, coração de Deus, nas mãos de Deus, né, como aquela canção que há muito tempo cantada nas igrejas, segura na mão de Deus e vai. Mas Deus não tem mão, porque primeiro Deus não tem corpo, né? Coração de Deus, olhos de Deus, Deus não tem olhos. E quando a gente fala palavra de Deus, Deus não tem língua, então ele não precisa de palavra. A gente diz lá no Gênesis que Deus criou tudo a partir do poder de sua palavra, né? Fiat lux, et lux facta est, né? Faça-se a luz e a luz foi feita. Olha, Deus não precisava falar, Deus não fala. Deus não tem idioma, né? Deus não... Que língua Deus falaria? O Cristo, que era homem, sim, falava o aramaico, né? Que é um dialeto aí do hebraico, né? Mas Deus não. Que língua falaria ele? Que necessidade teria ele de ter uma língua? A linguagem é um instrumento de comunicação do homem, dos homens entre si. Deus não precisa disso. Então, quando a gente fala a palavra de Deus, já é uma atribuição humana, né? Os braços de Deus, né? No pensamento, Deus não pensa. Deus não pensa. Então, mas o Xenófanes, ele esqueceu de perceber uma coisa muito importante, que o ser humano, ele é essencialmente um ser dado a símbolos. O que é um símbolo? Símbolo é quando você pega uma coisa e coloca no lugar de outra, como é o caso da palavra. A palavra é algo dito para se colocar no lugar de uma coisa real. É um nome que você dá à coisa. Então, toda palavra em si é uma metáfora. E nós precisamos de sermos assim. Nós não temos condições de referirmos a Deus a não ser através de metáforas, a não ser falar olhos de Deus, palavra de Deus, casa de Deus, coração de Deus, né? Ou, por exemplo, a gente dizer assim, Deus é Pai. Olha, principalmente nas religião patriarcal, como é a judaico-cristã e a islâmica. Olha, pai, na verdade, são os machos de cada espécie que têm reprodução através do sexo. Mas Deus não se reproduz. Então, Deus não é pai. A gente diz que ele é pai para a gente poder entendê-lo, compreendê-lo no nosso pensamento. Então, a gente opera por metáforas, né? E o Xenófanes não olha isso. Então, nós não temos outro recurso. Se a gente quiser atingir a ideia de Deus, a gente tem que fazer atributos humanos, sim. Fazer antropomorfismo, sim. Essa é a crítica que eu faço a ele, né? Apesar de não ser crente, mas dá para entender a situação. Porque, na verdade, o ser divino, se Deus existe de fato, ele é imarcessível. Ele não é atingível com ideia, com conceito. É preciso colocar uma metáfora para substituir. Certo? Bom, aí, o que isso tudo tem que ver com a saúde, né? No caso do Xenófanes. Primeiro ponto é, ao contestar o discurso religioso, ele ressalta a razão humana. Então, ao criticar ali o antropomorfismo, que é uma questão de fé, ele ressalta a razão humana. E isso vai ajudar na emancipação da medicina mais tarde, da religião, que é o trabalho que o Hipócrates vai fazer. Segunda coisa é que sua visão moral dava muito mais importância à inteligência e sabedoria que à força física dos atletas, representando uma ruptura com os valores educativos de sua época. Então, nesta época aqui, vigorava a antiga paideia, o ideal homérico de você morrer herói numa guerra, né? Ou participar de Jogos Olímpicos e tal. Então, colocando mais ênfase na inteligência e na sabedoria, você colocaria mais valor nesse aspecto espiritual do homem do que no aspecto físico. Isso, então, aqui tem um nexo com a saúde. Por quê? Vocês vão ver uma crítica disso lá no Aristóteles.
Aristóteles vai dizer que tem atletas que aos 30 anos já não prestam para mais nada, de extenuação do corpo, né? Ou da educação do ser humano apenas para a guerra, como é o caso dos espartanos. É preciso que o homem adquira sabedoria, né? Não negligencie a força, não é isso, mas adquira sabedoria, inteligência, para poder cuidar da vida como um todo. Então, nesse ponto aqui, o Xenófanes, ele tem esse nexo com a saúde, certo? E aí nós terminamos o Xenófanes, né? É apenas um dado aqui de curiosidade. Vocês vão ver depois em Hipócrates, o Hipócrates vai lutar muito para fazer a emancipação da medicina das questões religiosas, né? Mas isso eu explico um pouquinho mais à frente.